Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês uma passagem das Sagradas Escrituras que está aqui, em Gênesis capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 13, amém? Diz o seguinte: Então o Senhor falou a Abraão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada e morrerás em paz. Serás sepultado e irás reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Amados, essa passagem é extremamente interessante, né? Aqui está falando do patriarca Abraão, do nosso pai na fé. Abraão, que Deus chamou de Ur dos Caldeus, que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, então, em obediência, saiu, e sabemos que Abraão caminhou, peregrinou ali por Canaã, de norte a sul, de leste a oeste, tomando pela fé posse dessas terras, porque toda terra pela qual ele caminhou, no futuro, seriam terras conquistadas por Israel. Contudo, naquele momento, ele caminhou ali como peregrino. Ele caminhou como peregrino numa terra que lhe tinha sido prometida. Ele tomou posse desta terra pela fé. E o que a gente quer discutir hoje é qual a razão pela qual ele não tomou posse daquela terra de imediato, né? Aqui esse texto aborda justamente essa questão. Aqui o Senhor aparece para Abraão e lhe explica, ele amplia a visão, ele traz uma palavra profética, ele anuncia o que aconteceria não só com ele, mas também com a sua posteridade. Depois de Abraão ter ali livrado o seu sobrinho Ló, depois daquela guerra entre 5 reis, 4 reis contra 5 reis, enfim, em que Ló acaba sendo libertado, Deus então aparece para Abraão e faz novamente com Abraão uma aliança. E fala e afirma para Abraão que o seu herdeiro seria não seu servo Damasceno, mas seria o filho que ele geraria. E nós sabemos que isto faz menção a Isaac, ao filho da promessa. Então ali está se renovando, sendo feito um novo pacto entre Deus e Abraão. E é por meio desta aliança, é por meio deste pacto, né, que Abraão se torna justificado pela fé. Ele teve fé em Deus. Mas voltando para o cerne do nosso texto, o que eu quero tratar hoje é a razão pela qual Abraão não pôde de imediato, ele mesmo em vida, tampouco sua posteridade, os demais patriarcas, Isaac, próprio Jacó, né, vão conseguir, vão viver, vão habitar naquelas terras na condição de donos. Isto só se dará depois deste povo viver por mais de 400 anos como cativo no Egito, e Deus vai usar então Moisés para tirá-los do Egito, e aí sim, tendo Josué por líder, eles vão adentrar, vão conquistar esta terra. E só foi possível isso mais de 400 anos depois, pela razão já explicitada aqui. Porque a medida dos pecados dos amorreus, ou seja, daqueles povos que habitavam aquela terra, a medida dos seus pecados não tinha transbordado. E é interessante que a gente percebe que muitos dos reis que ali moravam e com os quais o próprio Abraão se relacionou, eram pessoas boas, né? É nessa passagem, inclusive, neste momento, né, nesse contexto que ficamos conhecendo, sabendo de Melquisedeque, rei de Salém. Então, tinham muitas pessoas ali, apesar de ter reis como, por exemplo, o rei de Sodoma,
tinham pessoas ruins, mas tinham muitas pessoas boas, tinham muitas pessoas amáveis, com as quais Abraão pôde se relacionar de maneira amistosa. Era necessário um tempo, porque a medida dos pecados dos amorreus não tinha transbordado. Por isto que Abraão não pôde adentrar aquela terra e possuí-la como dono, tomar posse daquela terra, como aconteceu depois com Josué, mais de 400 anos depois. Era a medida dos pecados. E é interessante refletirmos sobre isto, porque a razão do juízo de Deus, ou o juízo de Deus se dá por esta questão, por conta da medida dos pecados da humanidade sobre a terra. Todos os juízos que vieram e que virão têm a ver com a questão da medida dos pecados. Se nós pegarmos a própria destruição que se deu por meio do dilúvio, nos tempos de Noé, assim foi por quê? Por conta daquela relação que se deu entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou seja, os descendentes de Sete, os descendentes de Caim, e que tornou a humanidade degenerada. Então, somente Noé foi encontrado em sua geração como uma pessoa justa, uma pessoa que agradava a Deus. E o juízo veio e destruiu, por meio da água, aquela terra. A medida dos pecados da humanidade naquele contexto havia transbordado. Vemos o mesmo cenário de destruição ali também em Sodoma, porque também ali o pecado daquelas pessoas transbordou. O pecado daquelas pessoas se tornou inaceitável, se tornou por demais pesado para o Senhor. E é isto que determina o juízo. O juízo vem não por uma vontade aleatória, não por um desejo desenfreado de destruição da parte do Senhor. Não. O juízo, ele é fruto das atitudes dos seres humanos, do limiar dessa atitude. Quando a medida desses pecados transborda, o juízo vem. Porque o pecado, quando ele alcança um certo limiar, a sua destruição plena é iminente, porque o pecado ele gera destruição. O pecado ele gera destruição. Então, a gente vê que a primeira grande destruição oriunda do pecado é a própria comunhão, né, do homem com Deus. Essa comunhão ela é desfeita e essa natureza humana se torna então degenerada e voltada exclusivamente para o pecado, o que traz sobre si, faz com que traga sobre o homem e sobre a própria natureza destruição. Percebem? É o pecado o agente destruidor, tanto do ser humano quanto do seu ambiente. E a medida desses pecados é a razão do juízo. Quando isso alcança um limiar, é quando vem o juízo. Falei da questão do dilúvio, falei da questão de Sodoma e Gomorra, e assim será também no final dos tempos. E olhamos para este mundo, e é mais um sinal que se evidencia. A medida dos pecados da humanidade. A cada dia mais e mais nos deparamos com uma humanidade degenerada, com pessoas amantes de si, com pessoas impiedosas, com pessoas idólatras, com pessoas que rejeitam ao próprio Senhor, que rejeitam a verdade e aliançadas, plenamente aliançadas com o pecado e dispostas a viver no pecado, imersas no pecado. Atitudes que vemos, que sabemos, que percebemos, que entendemos que são atitudes que aborrecem a Deus. Vivemos uma época, vivemos no meio de uma geração degenerada. Vivemos um momento em que o pecado sobressai, o pecado nos inunda a ponto de afetar a muitos dentro da própria igreja. Tamanha a sua proliferação, é como um câncer que se prolifera de maneira desordenada. E o juízo virá decorrente disto, como foi outrora.
Existe algo chamado, então, a medida dos pecados. Esse pecado, quando atinge um limiar, quando transborda e traz por decreto o juízo divino. Assim já aconteceu e voltará a acontecer. Dentro do contexto do texto aqui que estamos lendo, esta foi a razão pela qual Abraão andou como peregrino por aquelas terras e a sua posteridade, mais de 4 gerações depois, é que tomou posse em definitivo da terra. Porque a medida dos amorreus, do pecado dos amorreus, ainda não havia transbordado. Foi necessário que isto acontecesse. É a medida dos pecados o elemento determinante para a operação do juízo do Senhor sobre a face desta terra. E é isto que vemos nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias. É o que vemos hoje com os nossos olhos, é o que vivenciamos no meio em que estamos, na sociedade em que estamos, no sistema mundial que aí está, o quanto o pecado transborda. E será este pecado cada vez mais transbordante que determinará o juízo do Senhor. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado, que você se inscreva no canal e que você compartilhe essa mensagem. Amém? De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.